すべき敵だ。あの日どんな顔に瞳で俺たちを見つめていた。小さい決して欲しくなどはない。捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。全ての犠牲は今この時のために捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。進むべき未来はそれで切り開け。E aí, pessoal, beleza? Bora começar a nossa quinta semana. E agora o bicho vai pegar, né? Porque agora a gente vai pegar equações de Laplace, né? Com problemas físicos mais concretos, né? Eu fico assim, condições de contorno. Quer dizer, se tem uma distribuição de carga que cria um campo elétrico, né? E a gente quer saber exatamente o campo que ele cria. Então a carga está no lugar, ao redor dela tem um campo elétrico, né? Então a gente vai calcular esse campo elétrico nesse entorno, então na região que não tem carga. Então por isso que é equações de Laplace, que a gente só vai mexer com equações de Laplace. E o que a presença da carga faz é criar condições de contorno. Então a gente tem que entender as condições de contorno para resolver o problema na região que não tem carga. É isso. Então hoje, ou nesse vídeo, né, a gente vai falar de, digamos, tentar uma construção, a ideia de condições de contorno, como é que monta o probleminha, com simetria esférica, que isso aqui é trivial, isso aqui rapidamente a gente comenta, e aqui a gente vai começar o problema típico, né? Na verdade, para um curso de T1 é exatamente isso daqui, né? Quando você tem um tipo de simetria que se chama simetria azimutal. Então a gente vai começar a construir a solução, vou dizer que tipo de simetria daqui a pouco, e vai voltar para o polinômio de Legendre. Então esse vídeo e o próximo são os mais importantes, né, do curso, e o terceiro também é semana como em todo. O terceiro é mais como para aplicar, né, um problema, mas a construção toda vai ser feita nesse e no próximo vídeo. Então vamos embora. Então a ideia nossa tem equações de Laplace, né? Tem alguma região que tem carga, ela está criando um campo, então a gente está nessa região fora das cargas, né, quer saber o campo que aquela carga criou. Então nessa região, né, isso aqui é uma equação local, né? Então se no ponto que eu estou não tem carga, a equação aqui não tem ρ, né? Então é a equação de Laplace, sempre isso daqui. Então o que você precisa para resolver a equação de Laplace? Então na região onde você não tem carga, né, você precisa de condições de contorno, né, e simetrias. A priori, você precisa de condições de contorno. Tipo, a gente viu que o teorema de unicidade dá condições de contorno, está tudo certo, né? Só que a questão é resolver mesmo, né? A gente só consegue resolver problemas concretos realmente quando você tem algum tipo de simetria. Para simplificar, não dá para resolver qualquer problema genérico, pelo menos não analiticamente, né? Numericamente é outra história. A gente vai precisar bastante de simetrias. Um caso aqui, digamos, simetria esférica, né? Um caso mais simples. Então suponha que seria uma simetria esférica, quer dizer, você tem a sua região de interesse, né, onde vale a equação de Laplace, o seu potencial eletrostático só depende de R. Por quê? Digamos, ele pode ser um problema, ele tem que ser um problema mais ou menos desse tipo, né? Ele está definido entre A e B. A pode ser zero, B pode ser infinito, não tem problema. Ou um ou outro, né? O A finito, o B infinito, ou o B finito e o A igual a zero. Quer dizer, não tem problema, mas está uma região entre A e B. Então nessa região, se esse cara só depende de R, né, a equação de Laplace fica muito simples, né? A parte radial é só isso daqui. E aqui tem uma coisa, o que seria aqui condições de contorno, de adiantando? Aqui é só condição de contorno, porque digamos aqui acaba o seu problema, em R igual a B, né? Então você tem que dar esse cara aqui, nessa borda, para você saber o problema aqui dentro. E você tem que dar então você tem que conhecer, digamos, φ em todos esses pontos aqui. E como o problema tem simetria esférica, eu estou assumindo que φ aqui, então ele é uma constante, né? Porque ele não pode depender do ponto, né? Então aqui φ é uma constante, digamos um φb, e aqui tem que ser uma constante, um φa, porque esse φa, ele representa o quê? Ele representa eventualmente cargas que estão aqui dentro, né? E criam um potencial aqui. Então o φa, de certa forma eu estou dando ρ do problema, né? Eu tenho que saber a distribuição de carga ali dentro
para resolver o problema. E o φB é a minha condição de contorno aqui fora. Então, pelo teorema de unicidade, se eu conheço o problema, eu conheço as cargas e tenho a condição de contorno, a solução é única. Né? Então, eu tenho uma equação de Laplace, uma função que satisfaz a equação de Laplace única, definida entre R, né, igual a A e B. Vamos resolver a equação geral e depois aplicar a condição de contorno. A equação geral é essa daqui, na região. Então, é uma equação muito simples, né? Se você exclui R aqui, lembra que sempre que em simetria esférica o R igual a zero é meio que excluído. Né? Então aqui vamos considerar por aqui A é finito. Então posso R diferente de zero, posso jogar esse cara fora. Né? E a equação vai ficar só essa derivada disso igual a zero. E aqui está as condições de contorno, me adiantando. Então A, esse cara tem que ser uma constante, em B tem que ser uma constante sobre a esfera, porque eu estou assumindo simetria esférica. Tem lá essa equação. Então, aqui fora da origem, essa derivada é zero. Então, esse cara aqui dentro da derivada é constante. Eu chamei de menos C1 só para ficar melhorzinho o resultado. Passou lá dividindo e agora integra. Não tem mistério. Integrou menos 1 sobre R ao quadrado dá 1 sobre R. E aqui tem uma outra constante de integração. Então, você tem duas constantes e você tem duas condições, né? Para R igual a A, para R igual a B. Então, fixa as constantes. Então, o problema é muito trivial. Né? Então, bota R igual a A, esse cara tem que dar φA. Bota R igual a B, esse cara tem que dar φB. Então, φA e φB, você sabe do problema. Ou você tem um jeito de entender o que é φA e φB. Aí aqui fiz só invertir, né? Só resolvi o sistema para A e B. Você subtrai um do outro, você acha C1. Aqui você, sei lá, multiplica todo mundo aqui por A, todo mundo por B e subtrai, né? Aí você acha o C2. Aqui já está resolvido, né? Então, C1 e C2 em termos de φA e φB. Aí você pode voltar aqui. Né? Substitui. Acabou. Vamos ver, só dar uma verificadinha. Vamos ver φ igual a A. Bota A aqui. O A corta. Aí aqui fica B menos A. Aqui, repara que isso aqui, digamos, menos φB, por exemplo. Aqui o φB fica mais B menos A. Então, eles cancelam. Aqui dá com menos, aqui dá com mais, corta. E o φA. Aqui é A, B menos A, menos A, B menos A. Então, você bota o φA em evidência, o B menos A em evidência dividindo, ficou B menos A dividido por B menos A. Então, deu φA. Então, dá certinho. Pode verificar. Então, bota R igual a dá φA. Então, se você fizer R igual a B, vai dar φB também. Beleza. Então, no final das contas, é um campo elétrico digamos, como se fosse 1 sobre R, né? Porque você tem simetria radial. E na verdade, você deriva aqui, isso aqui é só constante, né? Então o campo elétrico tem essa diferença do potencial B com A. Então você deriva vai dar menos aqui, né? Vai ficar 1 sobre R ao quadrado, esse menos você pode inverter, então é B menos φA, né? Sobre R ao quadrado e a constante aqui na frente. Então esse daqui é aquele problema. Ok, esférica, na verdade, qualquer problema realmente com simetria esférica é aquilo lá. Né? Se eu voltar aqui, se você, por exemplo, vamos supor que você tem um problema onde você tem uma casca esférica, distribuição de carga, e não tem nada dentro. Né? Então o A é zero. Agora que se eu tomar A igual a zero, esse termo some. Né? Aqui some, vira simplesmente, aqui ficou o quê? A igual a zero, né? Então aqui B virou φB. Né? Ou seja, na verdade, esse aqui é o teorema das cascas. Né? Então, se você tem uma distribuição esférica de carga, ela não cria campo dentro dela. Porque aqui, repara que o potencial vai virar constante, vai virar φB em todo ponto dentro. Então, não tem campo elétrico ali. Agora, por exemplo, você pode jogar, digamos, o B para o infinito. Né? Ou, vamos supor que o B vai para o infinito, aqui vai para o infinito, aqui então vai morrer, esse com esse vai cortar. Então, aqui vai ficar φB. Lá no infinito, vamos supor que você tem uma distribuição de carga em A, né? E joga φB para o infinito. Então, lá no infinito, vamos entender que você pode fazer o φB igual a zero, né? Porque isso é uma distribuição localizada. Então, aqui, essa constante vira φB, que é zero. Aqui faz φB igual a zero, aqui corta, como o B é grande, né? Aqui corta, aqui fica A. Então, vira φA, A dividido por R. Vira o potencial de uma carga pontual, que tem, a carga é proporcional a A vezes φA. Então, A φA é carga sobre 4πε0. Né? É isso aqui. Então, se você botar R igual a A, dá φA. Então, dá certinho. Tem a ideia. Então, vamos lá
probleminhas mais relevantes, né? Agora, digamos, esses são dois probleminhas que eu vou mostrar aqui, um a gente vai resolver essa semana, que é o 2, né? E próxima semana a gente vai resolver esse aqui, que é o 1. Aqui é mais interessante. Suponha que você tem um condutor aqui, digamos, aterrado, não precisa ser aterrado, mas em um primeiro estudo do problema é melhor fazer assim, né? Então ele é aterrado e você tem uma carga Q aqui. Então essa carga aqui vai atrair, vamos supor que ela é positiva, né? Vai atrair cargas negativas para cá, e aqui vai ficar faltando carga, né? Então vai ficar, ou aqui faltando elétron, vai ficar um excesso de cargas positivas. Então você vai ter carga negativa do lado, carga negativa positiva do outro. Então isso vai induzir, você tem cargas induzidas aqui, né? Isso vai criar um campo elétrico aqui fora o campo elétrico criado pela carga. Então como é que você resolve esse problema? Você quer saber que aqui é um condutor, o campo aqui dentro é zero. Então o seu espaço é todos os pontos fora da esfera, né? Todos os pontos aqui valem a equação de Laplace, exceto num ponto aqui, né, que é um delta Dirac. Mas tudo bem. Então, quais são as condições de contorno aqui do problema, né? Você tem esse problema, um problema que tem uma distribuição de cargas localizadas. Então, em que sentido aqui? Se você está muito longe disso aqui tudo, aqui digamos uma certa distância, se você está muito longe disso aqui tudo, você tem uma carga aqui e, eventualmente, cargas aqui, né? Então, digamos, seu potencial é zero lá no infinito. Ok, então a gente tem uma ideia clara da condição de contorno. E esse cara daqui, para você tem que, de certa forma, essa superfície aqui potencial, você precisa, no sentido que você, digamos, aqui esse aterramento explica, né? Quer dizer assim, não, você precisa que alguém tem que ir lá, não. A situação é essa, a esfera está aterrada, eu vou tocar aqui. Mas eu sei a ideia da superfície potencial nessa esfera, né? Lembrando que na esfera, como esse aqui é um condutor, esse aqui é o potencial mesmo em todos os pontos, né? Como aqui tem uma carga Q, ele vai atrair, vamos supor que aqui é positivo, né? Então ele vai atrair cargas negativas aqui, né? Então você vai ter uma carga induzida menos Q, né? Digamos assim, como se fosse para anular o seu sistema como um todo. Então aqui vai ter uma carga Q, aqui vai ter uma... Então eu sei que aqui tem uma carga menos Q total, né? Isso é suficiente para eu saber a superfície potencial, é suficiente para eu resolver o problema. Mas aqui a gente vai ver isso depois. E esse daqui, que é o clássico dos clássicos, né? Aqui qual o problema? Você tem uma esfera, vamos considerar que a condutora também é aterrada, né? E você botou um campo elétrico fora, está dentro de campo elétrico. Eu sempre começo com aterrado, porque se não tiver aterrado, dá para usar o resultado do aterrado, só adaptar para o outro, né? Então aí é mais fácil você começar assim e depois volta. Porque quando eu digo que é aterrado, tanto no outro caso quanto no outro, que significa que a superfície potencial aqui é zero, né? Isso que tem que ficar claro. Então eu sei a superfície potencial. Nesse caso aqui, é para você, do lado de cá, o campo elétrico aqui está passando pela esfera, né? Então ele puxa, os elétrons sentem a força para cá, né? E aqui vai ficar faltando, mas aqui repara que não tem carga total induzida, né? Porque vamos supor assim, como é que esse campo elétrico é criado? Vamos supor que você pode imaginar que do lado de cá tem uma placa de carga negativa e aqui tem uma placa de carga positiva. Não, você é burro, cara, que loucura. Ou, inverti, né? Aqui tem uma placa de carga positiva, isso. Aqui tem uma placa de carga negativa, né? Então, se um lado vai atrair, as cargas negativas vão tentar para um lado, o mesmo número de carga positiva vai tentar para o outro. Então, a carga líquida aqui é zero, né? A carga induzida é zero. Então, a superfície, se ele é aterrado, o potencial aqui ele é nulo, né? Em cima dessa condição de contorno, né? Mas, então, isso daqui, né? A superfície do condutor. Mas esse aqui é curioso. Esse aqui só destacando que a gente não mexeu com esse tipo de problema. Esse não é um sistema de cargas isoladas, né? Porque eu estou assumindo que esse campo elétrico fora constante, né? Ele está definindo todo o espaço. Então, quando você está longe, não é que o potencial é zero, né? Quando você está longe da esfera, significa que a esfera não serve, digamos, você pode ignorar ela. Então, você simplesmente tem um campo elétrico constante, né? Então, lá no fim do mundo, quer dizer, assim, longe da esfera, esse daqui é a sua condição de contorno. Um campo elétrico, vamos botar aqui a direção dele é a direção Z, né? Ou K, né? Então, o potencial é uma coisa assim. Então, aqui, essa constante a gente discute depois, na verdade, você pode descartar, obviamente, mas esse aqui, ele é linear em Z. Então, essa aqui é a condição de contorno quando R é grande.
Aí a coisa mudou. Esse exercício que a gente vai fazer no terceiro vídeo da semana. Então agora vamos começar o problema em si, depois do intervalinho.